Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Nessa aula nós iremos resolver alguns exercícios sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Vamos lá. Primeira questão nós temos aqui, determinar a medida do lado AC do triângulo retângulo representado abaixo. E nós devemos considerar o seno de 23 graus igual a 0,39, cosseno de 23 graus igual a 0,92 e a tangente de 23 graus igual a 0,42. Será que nós vamos precisar usar essas três razões trigonométricas? Vamos ver aqui. Nós temos aqui um triângulo ABC, retângulo em C. Conhecemos a sua hipotenusa, que mede 11 centímetros, e nós queremos saber a medida do lado AC, que aqui está representado por x. Então, vamos considerar aqui o ângulo que nós conhecemos, 23 graus. Se você observar, nós vamos ter aqui a hipotenusa e o cateto adjacente a esse ângulo de 23 graus. Então, a razão trigonométrica que nos dá o quociente entre cateto adjacente e a hipotenusa é o cosseno. Então, nós vamos usar o cosseno para resolver esse problema aqui. Então, cosseno de 23 graus vai ser igual cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 11. Ora, mas cosseno de 23 graus, de acordo aqui com os dados da questão, é 0,92. Então, nós vamos ter aqui 0,92. 0,92 é igual a x sobre 11. Então, nós temos aqui, multiplicando meios por extremos, nós vamos ter que o x é igual a 0,92 vezes 11. Então, nós vamos ter que o x é igual, quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui a multiplicação. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 9 dá 9. Então, aqui a gente vai ter 2, 9 e 2 dá 11. Aí 1, 1 e 9, 10. Duas casas decimais, então nós temos que x vai ser igual a 10,12 centímetros. Ok, pessoal? Uma questãozinha bastante simples. Apenas o detalhe aqui é você identificar que você trabalharia com o cosseno, né? Porque você tem a hipotenusa e você tem aqui o cateto adjacente. Ok? Vamos para a próxima questão. Um avião decola de um ponto B sob inclinação de um ângulo de 15 graus com a horizontal. A 2 km de B encontra-se a projeção vertical de C do ponto mais alto D de uma serra de 600 metros de altura, conforme a figura a seguir. Então, nós temos aqui um avião que decola com um ângulo de 15 graus, que nós temos essa serra, onde seu ponto mais alto D fica a uma altura de 600 metros. A distância de B, que é onde o avião decolou, até C, que representa a inclinação, como diria, a projeção vertical, né, do ponto mais alto, fica uma distância de 2.000 metros, né, 2 quilômetros, são 2.000 metros, vamos colocar logo aqui. Aí ele quer que nós determinemos qual afirmação aqui está correta, que ele diz no item A que haverá colisão do avião com a serra em D, no item B não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura, no item C, se o avião decolar a 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra, e no item D não haverá colisão do avião com a serra. Então, vamos aqui montar o nosso triângulo, ok? Então, a gente basicamente vai ter essa configuração aqui, um triângulo do tipo retângulo, onde nós temos um ângulo de 15 graus, nós temos aqui esse cateto medindo 2.000 metros, e nós vamos determinar aqui a altura. Então, o que nós queremos determinar é
quando o avião estiver passando sobre a projeção de C, a que altura ele deverá estar. Então, aqui nós temos um ângulo, o seu cateto oposto e o seu cateto adjacente. Essa relação aqui é a tangente, né? Então, vamos lá. Tangente do ângulo de 15 graus vai ser cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 2000. A tangente de 15, de acordo com o dado do problema, é 0,27 aproximadamente. Então, nós vamos ter aqui 0,27. Deixa eu apagar aqui. 0,27 é igual a H sobre 2000. Meios igual a extremos, nós vamos ter que H vai ser 0,27 vezes 2000. Então, isso aqui vai nos dar o quê? 27 vezes 2 dá 54. E 3 casas decimais. Então, nós vamos ter 540 metros. Então, quando o avião estiver sobre a projeção de C, ele deverá estar numa altura de 540 metros. Então, como você observa que essa serra tem uma altura de 600 metros, inevitavelmente haverá uma colisão, ok? Agora, no item A, ele diz que haverá a colisão do avião com a serra em D. Isso não acontecerá porque D está a 600 metros de altura, ok? E quando o avião passar pela projeção, ele deverá estar a 540 metros. Então, essa primeira afirmação aqui, ela é falsa. A segunda afirmação, ela diz o seguinte: haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura. Isso é verdade, pessoal. Se você observar, o 540 metros vai ser atingido nesse ponto aqui, ó. E, evidentemente, antes de chegar no 540 metros, deverá ter a colisão nesse ponto aqui. Então, essa afirmação do item B é uma afirmação verdadeira. Vamos observar aqui o que é que ele diz no item C. Se o avião decolar 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Vamos verificar essa possibilidade aqui, ok? Então, se ele decolasse 220 metros antes de B, mantendo a mesma inclinação, então nós teríamos 2.000 mais 220, então teríamos 2.220 metros. Vamos determinar aqui qual seria a altura quando ele encontraria a projeção vertical aqui. Então, do mesmo jeito, tangente de 15 graus vai ser H sobre 2.220. Tangente é 0,27, igual a H sobre 2.220. Então, nós teríamos que H seria 0,27 vezes 2.220. Quanto é que dá esse produto aqui? Vamos fazer rapidamente. Nós teremos aqui 0,27 vezes 2.220. Então, 2.220. Então, o que é que a gente tem aqui? 7 vezes 2, 14. Vai 1, 7 vezes 14. E 1, 15. Vai 1, 7 vezes 2, 14. E 1, 15. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, o que é que nós teremos aqui? 0. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Opa. Continuando aqui. Então, somando 0, aqui nós teremos 4. 5 e 4, 9. 5 e 4, 9. 1 e 4, 5. Duas casas decimais. Então, nós teríamos 599,40 metros. Ou seja, o avião ele colidiria com a serra. Por quê? Porque a projeção do ponto mais alto da serra é de 600 metros. Então, o avião
evidentemente, ainda assim ele não passaria por uma altura maior do que 600 metros. Então, nós podemos afirmar que essa afirmação do item C, ela é falsa. E, evidentemente, o item D é falso, não haverá colisão do avião com a serra, isso é falso. Então, a resposta dessa questão, pessoal, é o item B. Haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 540 metros de altura. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão afirma o seguinte: no triângulo retângulo da figura, temos item A, seno de T, e na verdade a afirmação 1, né? Seno de T é igual a 1 sobre 2. Afirmação 2, secante de T é raiz de 5 sobre 2. E a afirmação 3, tangente de T é igual a 2. Então, nós temos aqui esse triângulo ABC, retângulo em A, onde nós conhecemos dois catetos, né, que valem, respectivamente, 1 e 2. Vamos determinar aqui a hipotenusa desse triângulo. Chamar aqui a hipotenusa de x. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte: hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 mais 5. Melhor dizendo, 1 mais 4. X ao quadrado é igual a 5. Portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 5. Então, essa daqui é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, está aqui x igual a raiz quadrada de 5. Agora, vamos para as afirmações, né? Vamos calcular aqui as razões trigonométricas desse triângulo. Quem seria o seno do ângulo T? O seno do ângulo T seria cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz quadrada de 5. Aqui, vamos racionalizar esse denominador. Então, nós teríamos uma vez raiz de 5 da raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 da raiz de 25, que é 5. Então, o seno de T, pessoal, é raiz de 5 sobre 5. Então, essa afirmação primeira, ela é falsa. A segunda afirmação, ela fala sobre a secante do ângulo T e diz que é raiz de 5 sobre 2. A secante, ela é o inverso do cosseno, ok? Então, a secante de T, ela vai ser o inverso do cosseno. O cosseno, ele é o quê? O cosseno é cateto oposto sobre cateto adjacente, melhor dizendo, sobre a hipotenusa. Então, a secante vai ser o quê? A hipotenusa, que é raiz quadrada de 5, sobre o cateto adjacente, que é 2. Ok? Então, você observa que essa afirmação 2 ela é verdadeira. E, finalmente, nós temos a afirmação 3 sobre a tangente. Vamos calcular aqui a tangente do ângulo T. Tangente vai ser o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser 1 sobre 2. Então, a tangente de T vai ser 1/2. Aqui a afirmação 3 diz que a tangente é 2, então essa afirmação é falsa. Com base agora nestas informações, vamos à resposta correta. As afirmativas verdadeiras são, como você observa, apenas a afirmação 2 ela é verdadeira. Então, a opção correta aqui seria o item C. Ok? Vamos para a próxima questão. Uma das extremidades de um cabo de aço está presa ao topo de um poste, formando com este um ângulo de 30 graus, enquanto a outra extremidade está fixada no chão a 5 metros do poste. Considerando essas informações, determine o comprimento do cabo de aço. Então, o comprimento do cabo de aço vai ser determinado da seguinte forma. Nós temos aqui um triângulo do tipo retângulo, onde nós conhecemos aqui os ângulos 30 e 60 graus. Aqui nós temos esse cateto, que é 5 metros. Um cateto seria a altura do poste.
e o outro cateto seria o comprimento do cabo, que é o que nos interessa aqui. Nós podemos tanto utilizar o ângulo de 30 graus quanto o ângulo de 60 graus para determinar essa medida do cabo, que é a hipotenusa. Vamos usar aqui o de 30 graus. Em relação ao ângulo de 30 graus, nós temos o cateto oposto e a hipotenusa, que seria o seno. Então, seno de 30 graus vai ser o cateto oposto, que é 5, sobre a hipotenusa, que é C. O seno de 30 graus, pessoal, vale 1/2. Então, nós teremos aqui que 1/2 é igual a 5 sobre C. Meios igual a extremos, nós vamos ter aqui que C vezes 1, que é C, vai ser igual a 2 vezes 5. Então, o C é igual a 10 metros. Se nós usássemos o ângulo de 60 graus, aqui a gente usaria o cosseno. Cosseno de 60 graus, porque aqui eu teria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente usaria cosseno de 60 graus, que seria o cateto adjacente, 5, sobre a hipotenusa, C. E o cosseno de 60 graus é 1/2. Então, nós teríamos, obviamente, a mesma resposta. É importante perceber que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Perfeito? São as razões trigonométricas para ângulos notáveis. O 30 graus, o 60 graus e o 45 graus. Toda vez que nós tivermos problemas envolvendo esses ângulos, é interessante que você já conheça as medidas das razões trigonométricas, do 30, do 45 e do 60. Ok, pessoal? Então, a resposta aqui, comprimento do cabo, 10 metros. Vamos para a próxima questão. Um ajudante de pedreiro estava descarregando areia de um caminhão através de uma rampa de madeira apoiada a caçamba. Se a rampa tem 3 metros de comprimento e forma com o solo um ângulo de 30 graus, qual é a altura entre a caçamba e o solo, representada por H? Então, nós queremos determinar essa medida aqui, H. Nós sabemos que a rampa ela tem 3 metros de comprimento. Então, aqui. Então, qual seria a razão trigonométrica que nós vamos utilizar aqui? Nós temos o ângulo de 30 graus, a altura é o cateto oposto e a rampa representa a hipotenusa. Então, nós vamos usar o seno, né? Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 30 graus, pessoal? É 1/2. Então, nós teremos aqui que 1/2 é igual a H sobre 3. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Nós temos que 2H é igual a 1 vezes 3. H, então, vai ser 3 dividido por 2, que vai dar 1,5 metro ou 1,5 metro. Então, a altura entre a caçamba e o solo é de 1,5 metro. Ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui a resolução dessas questões envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Algumas questões bastante simples. Espero que vocês tenham gostado das soluções. Um grande abraço e até o próximo vídeo.